Olá, meu nome é Eliamar. Eu sou aluna do curso de Educação para Jovens e Adultos do Centro Paula Souza e vou estar falando sobre avaliação por competência. Primeiramente, eu vou conceituar sobre as duas principais palavras, que é avaliação e competência. Avaliação é saber analisar, é ter uma opinião formada sobre dado assunto ou objeto. Competência é saber fazer com eficácia, conhecendo aquilo que se está fazendo. A partir de 1994, no Brasil, tem-se a diferença entre disciplina e competência. Isso se dá principalmente desde 1998 com a implantação do Enem. Temos então a competência em 3 elementos básicos. Primeiro, ela é dada em pessoas e não em objetos. Segundo, em que âmbito? Terceiro, a capacidade de pôr em prática aquilo que se sabe. É importante salientar que a incompetência é a ausência de conteúdo e disciplina. O saber e não colocar em prática o conhecimento também mostra a incompetência. A pessoa só pode ser avaliada se é competente ou não num trabalho em equipe, quando ela está desenvolvendo um trabalho em grupo, onde cada um tem as suas funções. Vamos agora à caracterização da competência. Bom, os professores, eles são responsáveis pelas disciplinas. Elas devem estar voltadas para os projetos dos alunos, porque essas disciplinas, elas geram a competência. E a competência é justamente fazer com que o aluno ele faça com excelência as suas atividades no mercado de trabalho. É certo falar que nós estamos como se estivéssemos amarrados num certo âmbito do contexto. Ou seja, nós precisamos desamarrar, sair dessa ligação específica com o conceito. Precisamos desenvolver nos alunos a capacidade de tomar decisões. Ele tem que ser tão competente quanto o nível de conhecimento que ele adquiriu. A competência envolve tanto o fato, o que já existe, com a ficção, fazendo com que ele utilize a criatividade para desenvolver o a mais. A competência, ela pode ser buscada através de 3 eixos. Primeiro, a capacidade de se expressar. Segundo, a argumentação. E o terceiro, a concretização do saber. Explicando cada um deles. Bom, vamos primeiro na expressão. O aluno, ele precisa ter a competência de saber se expressar, de saber se comunicar. Saber o princípio da comunicação, que é ter um emissor e um receptor, ou seja, que terá uma pessoa que estará precisando entender aquilo que está sendo falado. Porém, podemos considerar como errado 2 situações. Quem fala muito e não sabe ouvir, ou quem fica muito quieto. E porque não sabe, porque não tem a expressão, não consegue falar em público. O aluno precisa ter a competência de saber argumentar. É o segundo item. Ou seja, ele precisa conhecer, saber para poder falar, para poder explicar, para poder ter a segurança de que aquilo que ele está falando realmente é uma verdade e de que ele realmente entendeu o que foi ensinado. A concretização é o último item. Ou seja, é realmente, de fato, o aluno expressar aquilo que ele entendeu. Ele colocar em prática, ele atuar naquilo que foi ensinado em sala de aula. Então, temos uma indagação. Como deve ser, então, um professor competente? O professor competente é aquele mediador, que ele faz a mediação entre o aluno e a escola, o aluno e os conceitos,
O aluno e o próprio plano da escola, educacional da escola. Então, ele funciona como mediador, ele está entre o conhecimento e o aluno. E nisso, ele tem que mediar também os conflitos. Conflitos esses que podem ser, por exemplo, a falta de entendimento do aluno, tem que ser mediador de conflito de aluno com aluno, né? De aluno com a administração da escola, que também pode acontecer. Então, o professor ele funciona como essa linkagem, né, entre o aluno e todos os itens que envolvem a escola, seja o professor, seja a disciplina, seja a estrutura, seja a administração da escola. Porém, um item também que deve ser levado em consideração é o quê? É o espaço da aula. Mas o que é espaço da aula? É o espaço de tempo, é o espaço de local, do que é desenvolvido em sala de aula. Por exemplo, nós temos o espaço aula-tempo, ou seja, a aula tem quanto tempo tem de aula. Quando nós falamos de espaço, espaço físico. A aula vai ser na sala de aula mesmo, ou ela vai ser na biblioteca, ou vai ser na sala de informática, ou vai ser na sala multimídia, ou na sala de vídeo. Onde vai ser essa aula? Ou ela também pode ser em uma empresa, ou ela pode ser num congresso. Mas nós também temos o tipo de aula, porque ele pode ter uma palestra, ele pode pode participar de uma convenção ou de ir até um local para se ter uma aula diferenciada, né? E temos também não só então o local ou o tempo, mas também como é dada essa aula. É o quê? É uma palestra? É uma videoconferência? O que é essa aula? Né? É uma aula diferenciada. Nesse contexto de aula diferenciada, devemos tomar cuidado. Um cuidado muito importante do que? De não deixar o aluno desviar a atenção dele para coisas que realmente não são relevantes ou não têm nada a ver com a matéria. Então, o professor tem que estar acompanhando, ver se o aluno realmente, se ele está adquirindo o conhecimento que é necessário para ele, ou que ele está prestando atenção em coisas que não são relevantes.